É isso aí, pessoal, eu estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião. No vídeo de hoje nós temos um jogo de dois mestres, inclusive era a formatura de um deles, tá? E aconteceu uma situação que, se fosse dois alunos, tinha acontecido briga. Então isso é um bom exemplo para vocês observarem como reagir nesse tipo de situação, beleza? Vou soltar aqui para vocês verem. Esse que está aqui do lado de cá de costas é o mestre Tony Pantera. Do outro lado nós temos o mestre Power Ranger, que é o que está sendo formado hoje. Eles fazem um jogo de pernas e agora, ó, o mestre Tony faz um golpe. Saiu um golpe ali do mestre Power Ranger que a pessoa não percebeu, ó, visão de costas. Agora na hora da banda, com a mão esquerda o mestre Power Ranger finge que vai dar uma galopante e dá galopante para outra, né? E aí pega no rosto do mestre Tony, o mestre Tony dá um martelo depois. O que acontece depois disso? Ó, o jogo continua normalmente, o mestre Tony dá os golpes, continua normalmente, finge que vai dar uma galopante e dá uma banda de frente, ó, fingir uma galopante e uma banda de costas, desculpa. E aí ele termina o jogo sem nenhum problema, certo? Então o que acontece? O que aconteceu ali, né? O mestre Power Ranger não conhecia o mestre Tony, se eu não me engano. Eu acho que ele não conhecia, não sei, né? E aí o mestre Tony marcou o pisão, só que como o mestre Tony marcou o pisão, né, numa distância bem calculada e chegou a encostar, e o mestre Power Ranger estava saindo do golpe, ele não deve ter observado, né, que o golpe foi segurado. Ele deve ter pensado que o golpe foi dado com a intenção de acertar, né? Então aí dessa forma ele imaginou, não, você está me acertando, eu vou acertar também. Em seguida o mestre Tony dá uma banda, só que essa banda que ele dá, ele não dá muito alto, ele acaba chutando quase que na altura do joelho do mestre Power Ranger. E aí nessa hora o mestre Power Ranger deve ter sentido o chute, né? E foi quando ele devolveu com a galopante, né? A galopante entrou, e aí o mestre Tony depois dá um martelo em seguida, e o mestre Power Ranger esquiva, né? Isso são coisas que aconteceram no jogo, nessa ordem que eu falei, tá? E aí o que acontece? Em um jogo comum de alunos, de graduados, até de professores, ali já teria saído, né, um embolando por cima do outro já. Mas não foi isso que aconteceu. Deram volta ao mundo e recomeçaram o jogo. E aí depois, na hora que o mestre Tony teve a oportunidade de dar a galopante, ele marcou e deu uma banda de costas. Então ele chamou a atenção para uma coisa e bandou, né, fez a banda de costas, que não pegou, porque o mestre Power Ranger estava em pé, estava numa posição que não pegaria. Mas enfim, terminou o jogo bem, né? O exemplo aí são dois, tá? Primeira coisa, né? Você tem que estar preparado, né, para esse tipo de golpe que pode acontecer na roda, tá? Alguém pode dar uma galopante em você, você tem que entender que isso faz parte da capoeira, principalmente se o toque que estiver jogando for um São Bento de Bimba, que era o que estava tocando ali. Aí você tem que ficar, né, de olho nesse tipo de golpes de mão tem nos jogos de regional. E aí, se acontecer isso, você não sair da regra da capoeira, né? E aí nós temos também, né, o mestre Tony, né, que levou esse golpe e continuou dentro do jogo. Normalmente não se estressou, ele poderia ter devolvido o galopante, poderia ter dado cotovelado, outros golpes, mas não. Ele se conteve porque sabia que era a festa, né, de formatura do mestre Power Ranger, tá bom? Então ali, parabéns para o mestre Tony pelo controle emocional, tá? Parabéns pelo mestre Power Ranger pela sua formatura, né? Os dois fizeram um jogo e criaram uma situação onde deu exemplo para muitas pessoas seguirem, tá bom? Então, o mestre Tony é um capoeirista que tem muita técnica, gosta de fazer um jogo mais objetivo, né? Então, muitas das vezes, você pode interpretar mal uma pessoa assim, né? Então, se a pessoa tem um jogo mais objetivo, você pode fazer um jogo mais objetivo com ela também. Mas fique atento aos limites dela, se ela aplica o golpe ou se ela só encosta, tá bom? Para não ter desentendimento. Então, o que vocês acham? Vocês acham que a galopante ali foi necessário, fazia parte do jogo, ou a galopante é desnecessária? Como eu disse, o toque era São Bento de Bimba, era permitido. Mas você que é aluno, eu lhe aconselho a não fazer isso ainda, porque dependendo do que você fizer, pode dar briga. E se acontecer com você, você tenha consciência que isso faz parte do jogo, tá bom? E você, o que você acha? Galopante é necessário ou é desnecessário dentro do jogo? Você acha que foi boa a atitude do mestre Tony, do seu autocontrole? Deixe aí nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e até o próximo.